Olhando para esta lei aprovada em São Paulo e me pergunto, o que eu vou dizer para começar? Seria a mamata não terminou? Seria o cúmulo da negação? Ou ainda poderia dizer assim, pessoal, o governo é meu, eu faço com o governo o que eu bem quiser. Ou seja, se eu quiser ajudar os meus amigos, eu vou ajudar os meus amigos. Eu estou, de certa forma, sim, perplexo, porque a lei aprovada em São Paulo, pelo governador, que se diz tão certinho, tão correto, beneficia diretamente os amigos mais próximos dele. Beneficia diretamente, inclusive, um senhor aí que fez uma campanha de Pix. Sim, ele se tornou beneficiário de uma lei aprovada em São Paulo por iniciativa do governador Tarcísio de Freitas. Eles não cumpriram a lei. Eles deram um mau exemplo durante a pandemia. Foram multados, mas agora estão sendo anistiados pelo Tarcísio de Freitas. Vou explicar para vocês detalhadamente. Durante a pandemia, por diversas vezes, o inominável, inelegível e outros seguidores seus fizeram questão de aparecer sem máscara em ambientes públicos quando a ordem na época era para usar máscaras, para evitar contaminação, para dar bom exemplo para mais pessoas não se contaminarem e depois perderem a vida. Mas muitos bolsonaristas não fizeram isto. E quando estavam em São Paulo, aí é que não usavam mesmo para afrontar o então governador João Dória. Foram multados. Fizeram recursos, as multas não foram cobradas ainda. Entrou o governador, o mais carioca dos governadores paulistas, o Tarcísio de Freitas, bolsonarista e carteirinha, agora também posso dizer negacionista, e um péssimo gestor, porque ele está dando um péssimo exemplo para maus pagadores. É só não pagar, tornar-se amigo dele e ele dá um jeitinho de mandar uma lei e os deputados estaduais aprovam. Nem todos é verdade. PT, PSOL votaram contra. Mas os deputados aprovaram uma lei em São Paulo que anistiou todo mundo que foi multado na época da pandemia. Vou dar o nome dos principais bolsonaristas beneficiados, inclusive o nome daquele senhor, o valor que ele teria que pagar. Ele fez Pix, convenceu gente humilde a dar dinheiro para ele para pagar a multa. Ele não pagou a multa. Estelionato, isso tem um nome, estelionato. Me desculpe, mas eu vou me ater aqui ao tema. Então vamos lá. Bolsonaristas beneficiados com a lei da vergonha do senhor Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal, é um dos filhos do inominável inelegível, 4 multas, vai deixar de pagar R$ 133.788,05. Hélio Lopes, deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas andou por São Paulo junto com o Mito e lá foi multado 2 vezes. R$ 60.981,51. O general Girão, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, também não tinha nada que fazer em São Paulo, mas foi para lá seguir o Mito, multa R$ 704,84. Coronel Tadeu, um ex-deputado federal de São Paulo, R$ 1.542,73 de multa. Gil Diniz é um deputado estadual de São Paulo, tem uma multa, R$ 800,66. O ex-secretário da Cultura, o Mário Frias, que agora é deputado federal, uma multa de R$ 704,84. André Porciúncula, ex-secretário da Cultura, uma multa R$ 774,62. E aí vem o principal beneficiário, o grande amigo, aquele que o Tarcísio de Freitas leva para casa, dá tudo o que ele pede e faz tudo o que ele quer. Jair Bolsonaro, ele teria multas acumuladas para pagar de R$ 1.062.406,65. Ele não vai precisar pagar mais por causa da vergonhosa lei do Tarcísio de Freitas. Lembrando que ele fez um Pix, campanha de Pix, para os seus seguidores ajudá-lo. Sim, para pagar as multas, esse era o grande objetivo. Ele fez uma aplicação financeira e não pagou as multas. Agora o amiguinho Tarcísio de Freitas
vai lá e garante uma isenção, um perdão, uma anistia. Lembrando que o Bolsonaro arrecadou não 17 milhões e 100 mil, ele arrecadou mais de 18 milhões e 400 mil com o Pix. É o mais novo milionário do Brasil, sem pregar um prego, sem abrir uma única empresa, sem trabalhar, graças aos seus seguidores. O que você acha dessa lei de Tarcísio de Freitas? Que perdoa a dívida de quem devia pagar a multa? Será que vai valer também para automóveis, multados, motociclistas? Será que vai valer também para empresas? É um péssimo exemplo, é um péssimo começo para o primeiro ano de governo. É a minha opinião. Você deixa a sua aqui no comentário, é importante também.